há uma escritura maravilhosa, e essa é a escritura que nós vamos usar, essa é a nossa escritura principal desta noite, está em Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 17. Diz assim: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Este terremoto aqui, desde que há homens na terra, nunca houve um maior do que ele. É o maior terremoto da história da humanidade. Isso aqui é chamado de mega terremoto. Mega terremoto. Mega terremoto. Olha o que a Bíblia está dizendo. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Este verso aqui, o verso 18, eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vamos dissecar um pouquinho isso aqui com a ajuda de Deus. Diz assim: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Vamos parar aqui um pouquinho e depois nós falamos do resto. Primeira coisa, nós temos que descobrir quem é esta grande cidade. Nós temos que saber quem é esta grande cidade. No livro de Apocalipse, tem 2 cidades chamadas de grande cidade. Uma delas é a Grande Babilônia, mas tem outra cidade que também é chamada de grande cidade. Está, se você quer me acompanhar, em Apocalipse capítulo 11, verso 8. Que cidade é esta? A cidade onde morrem Moisés e Elias. Moisés e Elias são enviados para os judeus. Moisés e Elias são mortos, são sodomizados, se é que eu posso usar esta palavra, serão sodomizados, serão mortos, serão completamente torturados na grande cidade. E olha como diz aqui, ó, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, porque a condição de Israel hoje é a condição de Sodoma e é a condição do Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Está claro, Jerusalém, onde que Jesus foi crucificado? Em Jerusalém, não é? Então aqui diz a grande cidade. E ali em Apocalipse 16, a Bíblia está se referindo a esta grande cidade. Agora, nós temos que dar prova de que realmente é ela ou não. Uma delas é que Apocalipse 11 diz que é a grande cidade, não é? Tem outra escritura que também comprova no livro de Apocalipse que é Jerusalém. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tá certo que aqui está falando da nova Jerusalém, mas contudo é usado esse termo, a grande cidade. A grande cidade. E aqui a Bíblia disse que a cidade fendeu-se em 3 partes. Você tem que... Olha, meus amados, eu disse para vocês, vamos olhar esse ângulo, porque senão depois não vai fazer sentido o resto da matéria. Então diz, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Ora, será que existe alguma outra passagem bíblica, algum outro profeta que teve essa mesma visão que João teve? Sim, onde a cidade será dividida em 3 partes. Onde Jerusalém será dividida em 3 partes. Será que tem? Vamos dar uma olhada. Agora, primeira coisa que nós temos que notar. Vamos ver um pouquinho da geografia aqui da cidade de Jerusalém. Vamos dar uma olhada para a cidade de Jerusalém, para vocês entenderem dessas visões bíblicas e essas profecias, onde elas vão ocorrer e de que maneira ocorrerão. Na mensagem O Futuro Lar, parágrafo 406, diz assim, por que será que Deus pensou tanto e se importou tanto com aquele lugarzinho na Palestina? Vejam, quando se trata de apenas um lugarzinho pequeno, mas é bem ali onde o templo é estabelecido. É lá onde a nova Jerusalém romperá, subindo bem lá. Oliveiras. O Monte das Oliveiras se partirá da direita para a esquerda, claro, quando ela empurrar de baixo. Não, eles dizem que se aparta assim. Eles dizem que se aparta assim, mas não. Vai empurrar de baixo
para cima, naquele dia quando ele puser seus pés sobre o monte. Notem, em seu trono, 1.500 milhas de altura. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. O que o profeta está dizendo para nós? A que profecia bíblica que o profeta está se referindo este grande evento? Bom, como eu disse para vocês, vamos com calma e eu quero mostrar para vocês, aqui no meu quadrinho nós temos a cidade de Jerusalém. Nós temos a cidade de Jerusalém, deixa eu levar um pouco mais para longe para vocês enxergarem. Aqui está Israel, ali no meio, né? Israel está no meio do mundo, bem centralizado, bem no meio do mundo. E aí nós vamos dar um zoom aqui para nós olharmos Jerusalém. Deixa eu puxar Jerusalém bem perto. Aqui é a cidade de Jerusalém, como ela é atualmente. E aqui nós vamos entrar na parte que se chama a velha cidade, que é a parte velha de Jerusalém. Essa parte velha de Jerusalém, aqui está. Esta imagem que vocês estão vendo, que é uma imagem de satélite, eu vou dar uma dissecada para vocês, tá? Essa mesma imagem, vou fechar aqui, vou abrir um print screen para eu poder fazer anotações. Aqui está, é a mesma imagem que você estava vendo lá. Muito bem, a mesma imagem. Então, aqui está o norte. Deixa eu anotar para vocês. Aqui está o norte, aqui está o sul, aqui está o leste e aqui está o oeste. E aqui, para vocês entenderem, aqui essa bola do meio, este é o Monte Moriá, onde foi edificado o Templo de Salomão, onde Davi viu por aquela visão, depois que ele havia feito o censo do povo, contado o número do povo, etc. E Deus trouxe a praga e ele viu onde o anjo estava parado, e aquele lugar que ele comprou, ali ele entendeu que seria estabelecido o trono, ele não pôde estabelecer, Salomão estabeleceu o templo ali, que é o mesmo lugar onde Abraão ofereceu seu filho Isaque, ou estava para oferecer como um sacrifício, Monte Moriá. Para a direita, para quem está olhando de cima, para o leste de Jerusalém, fica o Monte das Oliveiras. Fica o Monte das Oliveiras. Certo? E aqui para a esquerda fica o Monte Sião. Fica o Monte Sião. 3 montes. Certo? Agora, nós temos que ver geograficamente exatamente onde nós estamos situados para nós entendermos essa profecia. São vários profetas que viram a mesma cena e nós vamos falar sobre todas elas. Bom, primeiro de tudo, em Atos capítulo 1, a última vez que Jesus pisou seus pés na terra, literal, seu corpo literal, a última vez que ele pisou seus pés na terra, foi em Atos capítulo 1, o último lugar que Jesus pisou seus pés, de acordo com Atos capítulo 1, verso 9 em diante, vou ler para vocês, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. No mesmo lugar que ele sobe, ele vai descer. Entenderam? Veja no próximo verso. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Então a Bíblia está dizendo, eles estavam no Monte das Oliveiras, naquele monte, vendo Jesus subir. Então aqui foi quando ele saiu na sua primeira vinda. Na sua terceira vinda, ele vai voltar justamente no mesmo lugar de onde ele saiu, do mesmo jeito que ele fez quando ele saiu daqui. Lá uma nuvem lhe ocultou, aqui uma nuvem vai aparecer.
uma nuvem vai aparecer novamente e ele vai descer daquela nuvem e vai pôr os seus pés em cima do Monte das Oliveiras, que você está vendo aí no nosso quadrinho. Esse monte aí, ó, onde eu fiz a flechinha. Monte das Oliveiras. Bem em cima deste monte. Na sua terceira vinda, que é depois dos 3 anos e meio. Agora, nós vimos ele saindo do Monte das Oliveiras e ele vai voltar para o Monte das Oliveiras. Agora,